sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque é mais um assunto relacionado a carro. O que você deve considerar quando você decidir comprar o seu primeiro. Passar um pouquinho da minha experiência, o que eu considerei quando eu fui comprar o meu Celtinha. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo relacionado a carro, deixa o like para fortalecer o canal, compartilhe pelo menos com 2 amigos e não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Bora pro vídeo! Você tá querendo comprar o seu primeiro carro, mas você não sabe por onde começar, o que fazer, o que levar em conta? A gente tem que pensar direitinho para não ter arrependimentos. Então, a primeira coisa é você definir o seu objetivo com o carro. Para que você quer ter ele? Você vai usar para trabalhar todo dia? Não vai? É para viajar? Ou é para viajar só no final de semana? Tem que ser um carro mais espaçoso, o porta-mala tem que ser maior. Dependendo do que você vai usar esse carro, gente, tem os modelos mais específicos. Um exemplo, se você quer lotar o porta-mala de coisa, um Celta, que é o meu caso, não seria viável. Por quê? Porque o porta-mala dele é petitico, não é tão grande. Uso urbano, então, por exemplo, é só para urbano. Aí você tem que achar um carro econômico e compacto, né? Menorzinho, que caiba em lugares bem mais fácil de estacionar. Ah, Vitória, eu preciso de um carro para carregar a família ou para fazer viagens, que talvez você quer trabalhar como Uber ou algo do tipo. Aí você tem que achar um carro que tenha conforto, mais espaço também. Ah, eu preciso fazer transporte de carga. Aí você precisa de modelos utilitários, por exemplo, aquelas furgãozinho ou aqueles carros maiores, né, que tem um espaço enorme para compras. Um exemplo também que eu já vi muitos carros, entregador da Shopee ou Mercado Livre, ele sempre tem um caminhãozinho, né, que é até mesmo categoria B, não é um carro, mas é um caminhão de pequeno porte, categoria B, e tem aquela carga atrás para eles poderem fazer as suas entregas. Você tem que pensar em tudo isso antes de você comprar o carro. Para que você está precisando? Segundo ponto é você estabelecer seu orçamento. Quanto que eu tenho para comprar um carro? Quanto que eu tô, né, à disposição para poder negociar? Tem documentação? Tem seguro, manutenção, combustível, impostos, né, gente, IPVA, não sei o que, aquela confusão toda. Então, quando vai comprar o carro, tem que ter dinheiro sobrando. Por quê? Porque tem coisas, né, tem custos. Tudo isso vai entrar no pacote. Você tem que definir para não comprometer outras áreas da sua vida aí que, né, depende de dinheiro. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu fui comprar o carro é o seguinte: eu só posso comprar carro de, no máximo, 10 mil reais. Isso que eu pensei. Então, o carro fosse 12, 13, 14, pra mim não, porque eu não queria ficar devendo. Então, paguei, pronto, acabou, resolvido. Documentação também, paguei, pronto, resolvido. Aí só tá faltando agora a transferência. Então, se eu tenho uma dica pra te dar, tente comprar à vista. Se não conseguir, porque, gente, a pior cagada que tem é a pessoa ir lá e comprar um carro de 50 mil sendo CLT, ganhando um salário mínimo. Nem sei se consegue, mas se conseguir é loucura, porque você fica devendo muito e talvez você pague 2 carros em um. E daí isso também não é legal, porque vai comprometer a sua renda. Você tem água, você tem luz, você tem aluguel, você tem um monte de coisas para pagar durante o mês. Aí, se você comprometer mais de 20, 30% aí do seu dinheiro, né, do seu salário, isso vai te atrapalhar. Terceiro ponto que você tem que considerar aí: eu vou querer um carro novo ou um carro usado? O carro novo, ele vai ter garantia e menos manutenção, mas por outro lado, ele vai só desvalorizando, né, gente, com o passar do tempo aí. Saiu da loja, já não vale mais, por exemplo, 100 mil reais, ele vai valer 98, 99, enfim, ele vai só caindo, vai passando ano em ano, vai só diminuindo o preço. Então você não vai vender pelo tanto que você pagou. Já o usado você vai pagar mais barato, porém você tem que ter uma atenção mais redobrada com relação ao motor, com relação a qualquer problema que pode te dar uma grande dor de cabeça. Entendeu, gente? Tem que olhar tudo, porque se você comprar um carro que tá ruim, por exemplo, o motor já tá mais para lá do que para cá, você vai ter que refazer esse motor, vai mandar na retífica e aí vira aquela bola de neve, você vai pagar muito caro. Então tem que ter uma atenção redobrada quando você vai comprar um carro usado. Quando eu fui comprar o meu Celtinha, meu namorado ficou com o carro uma semana lá para testar antes da gente
finalizar a compra de fato. Ele olhou, andou, gente, o carro morreu com ele no sinal, era alguma coisa lá que tinha. E meu namorado falou assim, ó, ele morreu comigo lá no sinal, não sei se é gasolina ou o que é. E daí levaram lá numa mecânica e resolveu, graças a Deus, nunca mais ele morreu, gente. Então, assim, foi um problema que foi resolvido, o carro tava lá parado e tal, mas resolveu. Porque se não fosse resolvido, eu não iria comprar. Simplesmente, porque eu não vou ficar empurrando o carro. Como tava lá, né, não tinha vendido, não tinha passado nada, nem Pix pro cara, eu falei, só vou comprar se resolver. Resolveu ele que pagou e tranquilo. Então, quando você vai comprar um carro, você pode pedir até o laudo cautelar, que vai olhar tudo que já aconteceu com aquele carro. Se ele foi batido, descobre. Se ele já foi remendado, vai descobrir. Então, peça um laudo cautelar, gente, principalmente se for um carro que tem valor maior, né, e manutenção cara também. Então, mas eu vou comprar usado, tá? Então, olha se ele já foi batido. Porque se ele tivesse sido batido, gente, eu não recomendo. Olhe o histórico de manutenções que teve nesse carro. A quarta dica aí que você tem que considerar quando você for comprar o seu primeiro carro é o consumo e os custos com manutenção. Por quê, galera? Um carro barato, ele pode sair caro. Aí você vai me perguntar, Vitória, mas por quê? Porque, gente, se ele gastar muito combustível, você vai viver lá no posto de gasolina. Se ele for um carro que não tá legal, você vai viver na oficina. Então, você sabe que qualquer coisinha que vai fazer na oficina, dependendo do modelo do carro, gente, fica um preço absurdo. Então não compensa, por isso que você tem que olhar, analisar tudo, questão de consumo. O Celta é muito bom porque ele não consome muito combustível. É um carro compacto, né? O conforto não é um conforto de um carro, né, mais caro, mas é um carro confortável pelo preço que a gente paga. Mesmo assim, se ele for um carro ruim, que ele está em estado ruim, eu iria gastar muito. Por quê? Porque ele ia viver lá na oficina. É bom você pesquisar o consumo médio do carro que você está olhando, do carro que você está pretendendo comprar. Peças, se acha peça mais fácil, se não. Se o modelo tem boa reputação no mercado. Ah, ele é mais fácil de vender, não é? Ele é agarrado. Tem modelos de carro que é super agarrado para vender, né, gente? Então, assim, eu, pelo menos, não compraria, porque depois, se eu quiser passar para frente, eu não vou conseguir tão fácil. Você pode sempre estar pesquisando aí em sites, por exemplo, OLX, KBB, YouTube também para ver reviews de carros, manutenção. Também é válido você ver se as peças encontram na sua região. Exemplo, o Celta, eu acho peças mais fáceis dele aqui em Minas ou na cidade que você mora. Isso que você tem que ver também, porque não adianta você comprar, por exemplo, um carro que não acha peça no Brasil. Não tá barato, né, gente? Vocês sabem que tá cobrando impostos aí de qualquer coisa que vem de fora, né? Por exemplo, os produtos da Shein, tudo são taxados. A partir do momento que começou a taxar, eu não comprei mais nada na Shein, tá? Porque eu tenho ódio daquele negócio de pagar imposto. E a quinta coisa é você ver o seguro e IPVA do modelo que você está querendo com o primeiro carro. Não adianta você comprar o carro e depois assustar com o seguro, com o IPVA, porque tem que pagar, senão eles vão pegar o seu carrinho e por aí vai. Faça a cotação, veja quanto que é o documento do carro. E é bom lembrar que o documento vai variar de 2 a 4% do valor do veículo. E ainda depende do estado, né? Minas é um preço, Espírito Santo é outro, Rio de Janeiro é outro, São Paulo é outro, por aí vai. E por fim, mas não menos importante, é o teste, né, gente, do carro. E a documentação, se já tá em dia ou não. Sai com o carro igual a gente testou o carro por uma semana. Esse é uma coisa que você tá agradando, porque você, quando compra o primeiro carro, você tem que, sabe, é a mesma coisa de uma pessoa, a química ali tem que bater. Igual eu apaixonei com o meu Celtinha desde a primeira vez que eu vi ele na foto. Então confere se tem multa, se tem restrição, se veio de leilão, enfim, gente, tudo isso tem que olhar para você evitar dor de cabeça e surpresas, né, futuras, né, gente, porque ninguém merece. Então, eu, por exemplo, olho se o documento tá certo, se consegue fazer transferência, se não consegue, entendeu? Você vai comprar um carro aí que você não consegue transferir, é complicado. Tá? Eu, pelo menos, não compraria, tá? Então, essas são as coisas que você tem que considerar aí quando você for comprar o seu primeiro carrinho. Se ficou faltando mais alguma observação, gente, comenta aqui pra eu saber, porque é o primeiro carro, mas tô passando pra vocês um pouquinho das minhas experiências. E também quero desejar a quem tá aqui, porque vai comprar o primeiro carro, uma boa sorte na sua primeira conquista, no seu primeiro carro. Então é isso, meus amores, que eu vim passar hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha pelo menos com 2 amigos
E não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!